A Mills já subiu mais de 300% e continua com um potencial gigantesco de valorização. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, aqui quem tá falando é Pedro Guedes, criador do canal. Antes de a gente começar o som do vídeo, quero lembrar para vocês que dia 1º de junho eu estarei abrindo as vagas para o meu curso Investindo do Zero ao Topo. Será a abertura da nossa 5ª turma e lá você vai aprender como você sai do zero, organiza suas finanças e aprende a investir tanto no Brasil quanto no exterior por conta própria, para, claro, conseguir analisar as melhores empresas para você colocar no seu portfólio e poder ter uma carteira de investimentos vencedora que te garanta uma boa aposentadoria, que você possa viver de renda no longo prazo. Então, basta tocar no primeiro na descrição para você garantir a sua vaga na pré-matrícula e ter direito a bônus e descontos exclusivos. Bora pro vídeo. Então, a Mills, a gente já acompanha ela aqui no canal, é uma empresa que trabalha com locação de plataformas elevatórias, também com maquinários de linha amarela, trator, enfim, entre outros. E ela era um player que a sua história era um pouco conturbada, o passado da Mills era um pouco conturbado. Como eu já expliquei aqui no canal diversas vezes, eu não vou me aprofundar tanto para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar repetindo sempre a mesma coisa, mas era uma empresa ali que ela tinha todos os contratos basicamente provenientes das empresas que estavam ligadas à Lava Jato. Quando aconteceu todo aquele escândalo, a Mills ficou sem receita. Não é que ela estava ligada à Lava Jato, mas ela prestava serviço às empresas que tinham ligação com a Lava Jato, então ela teve ali um passado bem conturbado. É tanto que a gente pode ver aqui na cotação, ó, que ali depois de 2014, 2015, a Mills despencou muito, ela caiu, ó, de R$ 25 para 2, é uma queda gigantesca, tá? É uma queda muito grande mesmo. Se a gente parar para ver aqui, ó, a gente consegue ver que ela caiu mais de 90%, tá? Então, assim, basicamente, a Mills, ela sofreu muito, mas agora tá voltando a se recuperar, porque, claro, tá entregando excelentes resultados, tá? Vamos olhar aqui um pouquinho do resultado do primeiro trimestre de 2023 da empresa. Então, tirar do anual, colocar aqui no trimestral, ó. A gente vê que, em termos de receita, comparado com o trimestre anterior, foi mais fraco, só que tem sazonalidade. Então, é sempre bom comparar com o primeiro tri do ano passado, tá? Então, vou fazer uma comparação aqui, ó, somente do primeiro tri contra primeiro tri. A gente consegue ver o aumento de receita, o aumento de EBITDA, depreciação aumenta também, porque a empresa está com mais maquinários, a gente vai ver isso também. EBIT também levemente maior, resultado financeiro um pouquinho mais negativo, carga tributária bem em linha também. A gente terminou que teve um ganho ali de 3% de lucro líquido, perdeu um pouquinho de margem, tá? Então, assim, resultado bem flat, bem em linha, um pouquinho pior quando a gente compara com o quarto tri, ó. Deixa eu colocar todos os trimestres, ó. Resultado mais embaixo de receita, mais embaixo de EBITDA. E aí, consequentemente, o lucro também sofreu uma queda ali, ó, de 16%. Mas a gente já vai ver do porquê isso aconteceu. E, basicamente, tirando isso, que o resultado foi bem flat, a gente consegue ver que, em termos de endividamento, comparando no anual aqui, ó, a empresa tem 0,6 de dívida líquida EBITDA. Eu gosto de olhar fluxo de caixa e CAPEX anual, não gosto de olhar trimestral. Então, a empresa gerando caixa operacional, tendo caixa livre, né, depois do CAPEX, e assim, sobrando 106 milhões de fluxo de caixa livre, excelente, tá? Pedro, o que é fluxo de caixa operacional? O que é CAPEX? Fluxo de caixa operacional, já falei aqui no canal várias vezes, é o quanto a empresa gera de caixa da sua operação principal. Então, no caso da Mills, é o quanto ela gera de caixa proveniente do aluguel do maquinário. CAPEX é o quanto ela está investindo nas suas operações. Só que ela é uma locadora, e locadoras a gente tem uma peculiaridade contábil. Por que essa peculiaridade contábil? Quando a empresa ela vai comprar o seu maquinário, sua plataforma elevatória, ela vai comprar o seu trator, o seu maquinário de linha amarela, ele não entra como CAPEX, não entra como investimento. Pedro, se ele não entra como CAPEX, ele vai entrar como o quê? Ele vai entrar como fluxo de caixa operacional. Sim, isso é bem curioso. Então, muitas locadoras, a gente não olha o fluxo de caixa operacional. Por quê? Olha só, quando a empresa vai comprar o seu trator, ela gasta R$ 200 mil no seu trator. E olha só, esse dinheiro, ela aluga, e quando ela aluga esse maquinário, ela não recebe 200 mil de uma vez. Ela vai recebendo ali aos poucos, referente à locação. Então, no fluxo de caixa operacional, que é o quanto ela recebe de dinheiro da sua operação, menos o quanto sai de dinheiro da sua operação, a conta não fecha. Porque ela despende 200 mil de uma vez, sai 200 mil do caixa, que ela pagou por aquele maquinário, mas vai entrando ali 3 mil por mês. Então, entende que a saída é muito maior do que a entrada, porque o aluguel vai entrando aos poucos. Então, dessa forma, o fluxo de caixa operacional não faz sentido para a maior parte das locadoras. Mills tem uma curiosidade bem diferente de uma Localiza e do que uma Movida, por exemplo. Por quê? Quando a gente fala de Movida e Localiza, são empresas que têm que estar ali, basicamente, todo
ano renovando frota, renova a frota. Usa o carro por um ano, renova a frota. Usa por um ano, renova a frota. Porque os clientes querem sempre carros novos quando vai viajar. Tu vai lá pro Nordeste, vai fazer alguma viagem, qualquer lugar que você queira. Cara, você tem que pegar um carro novo. Você não vai querer um carro de 5, 6 anos atrás. Você quer um carro novo. Mas a Mills, que trabalha com trator e plataforma elevatória, ela não precisa estar renovando a frota todo ano. Então o cara vai fazer uma obra com a plataforma elevatória. Cara, o cara quer simplesmente a plataforma que pegue ele e eleve do ponto A para o ponto B. Ponto. Então não precisa ser a plataforma elevatória do ano. Então o que é que acontece? O giro de frota na Mills é muito menor do que uma Localiza e Movida. Então acaba que o fluxo de caixa operacional ele se torna positivo muitas vezes. Quando a gente vai olhar na Movida, olha o fluxo de caixa operacional como na maior parte do tempo é negativo. Simplesmente pelo fato de que tem que estar sempre renovando frota. Então, Mills é um caso, assim, diferente de locadora e também diferente em fluxo de caixa, tá? Tem que sempre levar isso em conta. E o quanto ela investe em maquinário para comprar trator, plataforma elevatória, não entra como CAPEX, tá? Tem que deixar isso bem claro, tá? Mas eles mostram no relatório pra gente. Mas, de qualquer forma, a empresa está gerando caixa livre, o que é super saudável, tá? Bora lá o resultado da Mills para a gente acompanhar o que aconteceu nesse trimestre e do motivo dos resultados terem vindo como vieram, né? Bora lá? Então, vamos ler o comentário da administração. Iniciou o ano com time motivado, satisfação do cliente, expansão de negócio, crescimento de receita, como a gente viu na comparação ano a ano. Liderar o mercado de locação e equipamento e máquinas no Brasil, é o objetivo deles. Estreitar laços com clientes, rental leves, filial. Contamos com a rede de 60 unidades em diferentes regiões do Brasil. Isso aqui é importante para que consigam expandir seu lugar de atuação. Os resultados do primeiro trimestre refletem sazonalidade típica do período de locação e equipamentos. Foi o que eu disse, então não adianta comparar com o trimestre passado, porque o primeiro trimestre tem sazonalidade. Então o que é que a gente faz? A gente compara com o primeiro tri de 2023, é o que faz mais sentido, tá? Já tinha falado dessa parte de cross-selling, que basicamente eles fecham um contrato com o cliente e diz, cliente, a gente tem outras soluções aqui para você que pode te atender, temos um trator, temos uma escavadeira, te atende? O cliente vai lá e diz, realmente me atende e tal. Então, bem importante, tá? Já garantimos a maior parte do investimento para 2024, muito bom, tá? Com preços competitivos, realizar investimentos no valor de 188 milhões no primeiro trimestre. Quando a gente olha o CAPEX, 33 milhões. Então, perceba que não bate, como eu havia falado. Não bate por quê? CAPEX é o quanto investe nas suas operações, mas na locadora é diferente, tá? Tem que prestar muita atenção nisso. Beleza, desafio macroeconômico, ciente, capacidade da empresa de operar em qualquer cenário, focada no crescimento, tá? Boa leitura. Vamos para o resultado que aqui importa. Antes de pegar os destaques, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela que eu até prefiro, tá? Então, a gente vai estar sempre comparando, primeiro TRI 23 com primeiro TRI 24, ou seja, a gente vai estar comparando essa coluna daqui, tá? Receita líquida cresceu 8%, EBITDA cresceu 5%, tá? Então, crescimento bem em linha, 5%, 8%, EBITDA ajustado por alguma questão de sazonalidade, não recorrente, 4% de crescimento de EBITDA, beleza? E lucro um pouquinho mais fraco de 2%, mas como eu já havia mostrado para você, um grande problema provavelmente foi essa questão de imposto e resultado financeiro, tá? Então, por que o lucro veio mais fraco? Resultado financeiro, tá? Tá gostando da análise até aqui, né? Já deixa o teu like e se inscreve no canal, que é muito importante. Bora continuar a análise. Uma coisa muito importante, fluxo de caixa operacional ajustado. De que é esse ajuste? Ele bota aqui embaixo, desconsidera juros referente a debêntures, investimento em locação, juros e variação monetária ativa e passiva líquida de fluxo de caixa. Ou seja, eles desconsideram o investimento em locação, que foi exatamente o que eu disse para vocês, que impacta muito o resultado da locadora. Então, esse fluxo de caixa daqui, dá para a gente olhar, 219 milhões. Por quê? Porque ele desconsidera o quanto foi investido em locação. Então, esse aqui que está ajustado, a gente consegue olhar, tá? E quando ele bota fluxo de caixa livre, ajustado também, aí a gente consegue ver que mesmo assim ainda sobrou dinheiro. Então, quando for lá fluxo de caixa de locadora, olha sempre o ajustado e vê se o ajuste está desconsiderando o investimento em locação. Tranquilo? Então, a primeira linha de negócios deles, que é rental, que é o aluguel de maquinário leves e maquinário pesados, ou seja, plataformas elevatórias, maquinário de linha amarela, tudo isso. Vamos olhar o que é que está acontecendo com esse maquinário. A frota a gente está vendo que está aumentando, então no primeiro TRI era 11 mil maquinários, e 300, agora virou 11.800, então está crescendo frota, isso é bem importante. Um problema que ela tinha, como eu havia falado, é aquela dependência de construtoras lá
da questão da Odebrecht. Então, acaba que a gente tem que dar uma olhada se não está mais dependendo. E a gente está vendo que eles melhoraram muito e estão cada vez melhor, tá? Então, 26% vem de construção, mas perceba que está bem diversificado em serviços, siderurgia, química, agronegócio. Isso aqui é muito bom, tá? Porque não fica dependendo só de um setor da economia. Essa aqui é a DRE, do que se diz respeito à parte de rental, de aluguel de maquinário. Então, bora lá. Aumento de 14% ali da receita, teve uma parte bem expressiva ali de 56% com vendas, dá até para a gente olhar de onde veio isso. Custo de produto vendido aumentou 30%, tá? Então, CPV aumentou 30%, custo de produto vendido. Olha só, despesa com venda aumentou bastante. Então, ó, receita com venda aumentou e custo com venda aumentou. Vamos dar uma olhada no que foi que aconteceu. Isso aqui é bem importante, tá? Despesa geral administrativa até controlaram, reduziram, bem tranquilo. E o EBITDA ali ajustado, crescimento de 13%, tá? Então, em linha, mas vamos dar uma olhada só nessa questão das vendas para ver o que aconteceu. A expansão da receita é reflexo do crescimento expressivo em pesados, ele coloca aqui, tá? Fala também que em relação ao quarto tri houve uma questão de sazonalidade, que a gente também já havia comentado. E os custos, ó, 34 milhões referentes a material de consumo, pneu, bateria, tinta, material elétrico, 18 milhões e meio relacionado a pessoal e 15 milhões com custo de vendas, tá? Que é basicamente esse valor aqui, ó, 15 milhões que subiu bastante para venda, mas também eles aumentaram a receita com vendas de maquinário. Isso aqui é algo atípico, como eu havia falado, porque a empresa ela não trabalha com renovação de frota sempre. Então, quando acontece essa renovação de frota, que ela tem que vender uma parte da sua frota, acontece essas questões aqui de ter um aumento de receita mais expressivo e um aumento de custo mais expressivo, tá? Então, assim, é uma questão do setor e do momento, que isso aqui não é uma coisa que acontece sempre, tá? Beleza, vamos lá. Acompanha, mantém um forte gerenciamento de risco de crédito, beleza? Vamos passar para o próximo linha. Formas e escoramentos. É outra linha de negócio dele, só que bem menor. A gente vai ver que é uma parte bem pequena da receita. Então, você percebe que o volume é bem linha, sempre ali nos 49 mil toneladas. Maior parte para construção civil, certo? Mas a receita é bem menos expressiva ali, ó. 55 milhões de receita, que gera um EBITDA ali de 32 milhões. É bem pouquinho, tá? É uma linha, assim, análoga ali, de segundo momento, tá? O que dá dinheiro mesmo para Mills é aluguel de maquinário. E aí, como eu havia falado, tá? Olha aqui, ó, receita líquida por unidade de negócio. Olha o quanto da receita vem de rental e o quanto ali vem de forma e escoramento. É bem pouquinho, deve dar ali uns 15% só de forma e escoramento. É pouco, tá? Nossa, a qualidade do PDF dos caras tá muito ruim essa imagem, meu Deus do céu. Beleza, vamos lá. Receita líquida de locação bem expressiva, venda de novos e seminovos bem pouquinho. Como eu falei, é uma coisa bem pequena, bem atípica, tá? Custo e despesa cresceu, mas não muito, certo? Lucro líquido deu uma queda em relação ao trimestre anterior, mas sazonalidade que a gente viu. EBITDA cresceu, bem legal, tá? Bem em linha. Aí ele fala de alguns não recorrentes, ajuste para lá, ajuste para cá, mas não, recorrente de 1 milhão, muito pouco, tá? Resultado financeiro da empresa aumentou 36%, vamos ver o que ele comenta. Ó. O resultado foi negativo em 19 milhões, comparado com os 14 milhões do primeiro TRI 23, reflexo da maior dívida bruta da companhia, que passou de 800 milhões para 1 bi. Então, se aumentou o valor da dívida, aumenta o pagamento de juros, que é exatamente onde vai desses 14 milhões para 19. O resultado financeiro nada mais é do que o quanto a empresa recebe de juros de aplicação do dinheiro investido, menos o quanto ela paga de juros da dívida, tá? Quando a gente volta no Fundamentei para a gente ver, a gente olha que realmente, ó, a dívida da empresa aumentou. Mas se a gente olha no anual, por mais que tenha aumentado a dívida, aumentou também o caixa, certo? E se olhar também na comparação anual, o EBITDA também está aumentando. Então acaba que a dívida líquida EBITDA, o nível de endividamento dela, está super saudável, tá? Nada a se preocupar. E aí a gente vê que o lucro ajustado ali cresceu 4%, certo? Então, bem tranquilo. Aí a gente vê que o EBITDA caiu 10% em relação ao período anterior, tá? O quarto tri 23. E aí a gente percebe que teve um aumento de depreciação e amortização. O resultado financeiro também foi um pouquinho maior. Pagou um pouquinho menos de imposto ali, mas
basicamente tem sazonalidade, como a gente havia falado. Então, o mais sensato é a gente ver o primeiro TRI 23, que teve um aumento ali de EBITDA de 4% e aumento de lucro de 2%, tá? Bem em linha, bem ok, nada expressivo para mais nem para menos, tá? A gente vê que os investimentos eles fizeram quase tudo que precisava para 2024, eles comentaram lá em cima. Então, assim, aumentaram muito o investimento em relação ao primeiro TRI 23, botaram pé no acelerador, tá? Então, assim, a gente vê que eles cresceram quase 200% em relação ao trimestre anterior, mas um pouquinho mais abaixo do que o primeiro TRI 23. Mais uma vez ali, a empresa vai acelerando ou freando ali o investimento de acordo com o que ela julga necessário, tá? E eles falam, continuaremos investindo em ativos de locação para o crescimento de unidade de leves e pesados. E aí vai analisar a oportunidade de fusão e aquisição, como fizeram recentemente, para ver se vale a pena ou não estar investindo. Quanta formiga, velho. Aí, fluxo de caixa ajustado. Nossa, tá muito ruim essa imagem. A gente vê que deu um fluxo de caixa positivo, muito bom. E o fluxo de caixa livre positivou, tá? Mas aquela história para a locadora é bem complicado ficar olhando o fluxo de caixa. Mas de qualquer jeito, como esse aqui está ajustado, a gente vê que está gerando fluxo de caixa ali operacional positivo e depois de investir ainda está sobrando fluxo de caixa livre, tá? Bem importante. Endividamento a gente já viu, super tranquilo, tem 120 milhões para pagar esse ano e 300 no próximo. O nível de caixa cobre tranquilamente isso, tá? Então, a empresa bem tranquila em nível de endividamento. ESG a gente pula, que não é o nosso forte. E aí ele vai puxar a DRE no geral. E aí ele vai consolidar tudo, DRE, basicamente em outras tabelas, tá? Mas fazendo um sumário geral da DRE, a gente pode ver, ó, que cresceu 8,5% de receita bruta e uma diminuição de 3,9% em relação ao quarto TRI. Então, mais fraco em relação ao trimestre passado por sazonalidade e melhor do que o primeiro TRI 23. Receita líquida bem em linha também, 8%, menos 3%. Custo de produto vendido aumentou 22% e aumentou 8%. Então, assim, aumentaram bastante os custos de produtos vendidos, tá? É tanto que o lucro bruto só ficou 1% em relação ao primeiro TRI 23 e caiu 10% em relação ao trimestre anterior. E aí tem despesa geral e administrativa, tem também algumas provisões de crédito ali que não vão pagar para o cliente, só que se a gente parar para olhar, um PCE, que é essa provisão de crédito, Pedro, eu não sei o que é PCE, como é que você descobriu? Basta digitar PCE aqui, ó, que a gente vê, ó, provisão para perda de crédito esperada. Então é o quanto eles provisionam que vão tomar de calote, tá, dos clientes. Fizeram uma provisão de 7 milhões no primeiro TRI e agora só de 4 milhões. Então, essa queda desse PCE ajudou bastante a empresa ali, para ter um aumento de 3%. E quando a gente olha para o quarto TRI, não tem para onde correr. O lucro de resultado financeiro caiu 15%. Tá? Resultado financeiro aumentou um pouco, que a gente viu que a dívida também aumentou. E aí, termina que o lucro do período foi 2% de aumento e menos 16% em comparação ao quarto TRI. Mais uma vez, é importante a gente desconsiderar o quarto TRI por causa da sazonalidade e olhar somente o primeiro TRI, tá? Quando a gente vem aqui para MIOS, eu já analisei da outra vez, nota 4, continuo deixando aqui a empresa com ótima perspectiva de crescimento, está andando bem. A gente olha as cotações, a cotação está seguindo bastante, principalmente nos últimos anos ali, ó. Se a gente olhar depois da pandemia, a gente consegue ver que basicamente a cotação ela está andando bem, está numa tendência muito boa de alta, porque a empresa está entregando bons resultados. Se a gente para ver desde maio de 2020, a empresa subiu 230%, tá? Então, um crescimento muito bom. Ainda está pagando um pouquinho de dividendos, se a gente olhar aqui embaixo. Ela ainda distribuiu um pouquinho de proventos, ó. Sobrou dinheiro, distribuiu proventos, o que é excelente, tá? Então, assim, a empresa está começando a distribuir um pouquinho de proventos, está crescendo, está expandindo, está fazendo aquisição, receitando bem, momento muito favorável. Cara, empresa muito boa, muito redonda, com potencial de crescimento ainda muito bom e tem muito espaço pela frente. É um mercado que não tem tanta concorrência assim, um play muito forte que domine. Então, a Mills tem bastante espaço, gosto muito da empresa. E, claro, se você quer aprender a fazer uma análise como essa, entender todo o passo a passo, o que é cada linha dessa aqui, de receita, lucro, como analisar, fazer toda essa análise que eu fiz, para, claro, você fazer uma análise completa como essa, toca no link da descrição, porque no dia 1º de junho eu estarei abrindo as vagas para a 5ª turma do IZT e eu quero você comigo dentro do curso para que eu possa te ensinar como você analisa as melhores empresas no Brasil e no exterior e monte seu portfólio. Eu invisto na Mills desde 2021 com excelente taxa de retorno que ela vem proporcionando ao longo do tempo. Já subiu mais de 100% do meu patrimônio investido nela. E assim, isso porque eu consegui fazer toda a análise dela, entender todo o cenário dela antes dessa
tendência de alta acontecer. Porque não adianta você querer comprar uma ação depois que ela já subiu 500, 600, 1000%. É que nem você ir para uma festa e chegar às 3 da manhã, todo mundo já dançou, já comeu bolo, já bebeu, já fez tudo e o pessoal tá morrendo ali para ir embora, tá aproveitando os 30 minutos finais da festa para ir embora. E quando você chega no investimento, que depois que ele já subiu muito, você já deve ter perdido ali provavelmente toda a festa, você está chegando de madrugada. Cara, isso não é interessante. O mais sensato é você claramente estar investindo em boas empresas antes de todo mundo perceber isso. E você só consegue saber analisar da forma correta as empresas para entender como funciona cada modelo de negócio. Então, mais uma vez, se caso você queira aprender a fazer todo esse passo a passo que eu fiz aqui, entender cada métricazinha dessa, e claro, o que você precisa analisar para identificar as melhores empresas, como é que você deve olhar, como você filtra as melhores empresas, toca no link na descrição que você vai entrar na 5ª turma do IZT, que eu vou te ensinar todo o passo a passo que eu utilizo para botar as empresas no meu portfólio lá dentro. Então é isso, muito obrigado pela audiência, já deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para eu estar continuando a produzir vídeos como esse. Até lá!